Bom, vamos falar do famoso beta e a sua carteira. Afinal, o que é o beta, o que é o impacto do beta na minha carteira, como é que eu escolho um beta. E aqui é o pulinho a mais, o pulinho up para a galera fundamentalista e para todo mundo afinal, tem mais de um beta? Pois é, tem. Se você não usa, talvez você possa passar a usar, certo? Lembrando o que eu vou falar daqui a pouquinho aí, vem comigo. Afinal, o que é o beta? Eu adoro essa definição porque ela assusta todo mundo, tá? Quando eu ponho ela, todo mundo fica nervoso. E eu vou ler. O beta de uma ação, por exemplo, pode ser definido como o coeficiente angular de uma regressão linear entre dois retornos de um índice e comparado com uma ação. Então, o que tu está tentando, né, quantificar é a variação, como é que se comporta quando uma varia e quando a outra varia. O que está dizendo? Se o Ibov sobe, por exemplo, aqui, o que vai acontecer com a minha variação da Via Varejo, do Vale, da Petrobras, da Itaúsa, do BID, da Gol, todas, da VEG, da Taesa, todas aquelas ações aí que a gente comenta, né? Então, e aí? Isso é o cálculo do beta, né? Não se assuste com uma regressão linear. A gente usa a covariância entre o retorno do ativo com o retorno do mercado, dividido pelo desvio padrão do retorno do mercado. A gente tem o beta, que nada mais é que essa linhazinha que eu mostrei para vocês. Marco, eu preciso saber isso? Saber sim, calcular não precisa, porque a maior parte dos sites, até algumas research já põe ali o beta para vocês. Só que saiba que esse beta, muita gente não sabe, até alguns analistas às vezes esquecem de dizer, esse beta se chama beta estatístico, tá? Mas vamos lá. Afinal, como é que isso eu uso para ganhar dinheiro, Marco? É para isso que a gente está aqui compartilhando com vocês. A gente vai usar, pessoal, olha só, quem já tem aí pouca experiência, antes a gente tinha que falar 7, 8 anos, viveu a crise do petróleo, da .com, do 2008, não, hoje a gente fala, quem está vivendo, já viveu a crise do Covid, que provavelmente são todos vocês que estão me assistindo aqui, né? Podiam estar no mercado melhor porque aprenderam vendo, né? Sentindo. Quem está só olhando e está vindo para o mercado também aprendeu e viu um momento aí, um cisne negro que aconteceu. Beleza, olha só. Por que é importante? Então, olha os beta depois. Por que é importante? Porque quando a gente tem uma carteira de investimento, e a maior parte me disse aqui que usa carteira de faz swing trade e tudo mais, né? Em ações, em especulações, mas faz swing, lembrando da característica de swing é mais aí, né, pessoal, por favor, a gente são mais de um dia e pode durar 3, 4 semanas, tá? Isso é um swing trade. Normalmente aquelas carteiras recomendadas que vocês veem aí por research, por causa de corretoras e tudo mais, ela tem duração de um mês, algumas já estão aumentando um pouquinho mais por algumas características de carteira de ações, que agora perceberam que é assim, né? Claro, né? Começaram a focar no cliente e menos aí nos interesses ocultos, beleza? Vamos olhar aqui comigo. Quando o mercado está em alta e a gente quer, como investidor, pegar essa alta e maximizar essa alta, isso é, ganhar mais do que índice, a gente vai buscar betas agressivos, que são os betas maiores do que 1. Isso é, se o Ibovespa, aqui que é a realidade da maioria, ou PSI 20 aí também nossos amigos portugueses, se subir 1%, a gente quer um beta maior, a gente quer mais, porque está tudo bombando, então a gente quer realmente ganhar mais, é quando as carteiras realmente bem alocadas, bem calculadas, bem formadas, bum! Dão aquela descolada do índice para cima. Porque no mercado altista, certo? A gente quer mais retorno, tá? Todo mundo que dá aquele retorno, então tu usa a carteiras, ações para compor a tua carteira mais agressivas. Barbada. Quando o mercado está em baixa, num mercado aí de ações, você tem utilizando carteiras de ações, tá? Marco, eu posso entrar com call, com put, pode, que isso é opções, não é o assunto aqui, já ensinei opções aqui, inclusive. Marco, eu posso entrar vendido a descoberto? Pode, não é outra coisa. Eu posso alugar as minhas carteiras de ações? Sim, tu também pode, é outra coisa. Eu posso vender a descoberto ou a coberto, né? Que eu falei a venda sobre descoberto, mas também tem a venda coberta. Outras coisas. Vamos falar numa carteira aqui que a gente tem só no buy side, a gente só compra e vai remanejando a carteira, vendendo, aumentando posição, diminuindo posição. Quando o mercado está caindo, o nosso objetivo como investidor é o seguinte, é pegar betas defensivos, que são os betas menores do que 1. Se o Ibovespa cai 1, eu quero que a minha carteira caia 0,9, 0,8, o mínimo possível. Por isso que a gente usa betas negativos. Tá? Então, isso é importante, é importantíssimo para você que está querendo aí fazer uma carteira de
por exemplo, aquelas carteiras que eles vão dando nomes bonitos, tá? Carteira Viver de Renda, carteira Renda não sei o que, nada mais que são carteiras que buscam dividendos ou carteira que buscam valor. Na verdade, todas as carteiras buscam valor e algumas buscam um pouco mais com dividendos, tá? Porque a tendência é que as empresas vão se valorizando. Muita gente não fala isso, mas isso é a verdade, tá? Então, é importante você saber o beta da sua carteira. É importante. Marco, eu pego o beta onde? Em quase todos os sites, você não precisa calcular, você vai ter o beta estatístico sobre isso aí. Tá, eu prometi uma coisa. Eu prometi subir o nível. Tá, Marco, vamos subir o nível? Então tá, vamos lá e aqui eu faço uma pausa. Se você não usa o beta estatístico vai fazer um resultado fantástico nos seus resultados. Tá? Sua carteira vai ficar muito mais resiliente quando subir. Vai subir mais, quando cair, vai cair menos. Não sempre, é claro que não sempre, mas esse é o objetivo de um gestor, esse é o objetivo de um analista, esse é o objetivo de investimento. Quando o índice subir, você subir mais, quando o índice cair, você cair menos. Esse é o objetivo. Alguns meses você vai conseguir, isso se chama bater o mercado. Alguns meses você não vai conseguir. Mas se você é bom e tem bom retrospecto, né? Você vai conseguindo, acumulando tempos e tempos. Não é fácil? Não, não é fácil. Agora vejam que quem comprou o índice, olhem nas outras aberturas que eu trouxe para vocês aqui, porque virou uma modinha, aquela estratégia compra índice. Comprou o índice, tá zerado no ano, né? Então põe na poupança que tu ganhou mais, né? Mas, então cuidado, não é bem assim. Cuidado essa estratégia de compra. Mas aí vira aquela desculpinha, né? Não, eu tô pensando em 80 anos para frente, em 50 anos para frente, tá? Aí conversinha, depois a gente bate um papo sobre isso. Vamos subir o nível aqui, tá? Então, mensagem que eu quero falar para os meus analistas fundamentalistas. Usem beta. Olhem o beta das suas ações. Marco, eu estou começando agora. Ótimo. Você comprou uma ação. Vai lá e olha o beta. Fica ali, é um beta estatístico. Normalmente ele tem esse comportamento. Então você já tem, inclusive, um trabalho psicológico, um mindset já preparado. Quando subir pode subir mais, quando descer pode cair mais também. Tá? Então, você vai assim. Isso já dá um resultado fantástico para você. Agora, Marco, tem problema no beta? Tem. Quem estuda vai saber o problema do beta. Eu trago aqui para vocês, né? Então, o que é o problema do beta? O problema do beta é que existe comprovações, estudos que mostram que o desvio padrão do beta não é composto ou ele não se comporta exatamente que nem o desvio padrões dos betas das ações. Marco, o que tu tá falando? É beta, desvio padrão. Simplesmente isso, pessoal. O beta, ele vai se trabalhar, o desvio dele vai trabalhar diferente dos betas individuais. Tá. Se você só tem uma ação, você tem um beta só. Se você tem duas ações, você já tem dois betas. Então, o que eu estou dizendo? Que o beta da sua carteira, mesmo que você tenha duas ações, tá? Não é o somatório dos betas. Aqui eu já estou falando daquela porcentagem de analistas que estão buscando o creme de la creme, como diz um amigo meu, né? A cereja do bolo. E agora, José, como é que a gente faz? Bom, pois é, tem um beta que se chama Bottom-up Beta, tem vários nomes, tá? Mas esse é o nome que mais comum se usa no mercado, que ele é um beta que a gente desalavanca e alavanca. Eita, ferrou! Não, calma, meus analistas técnicos. Aqui está o passo a passo de como você vai fazer. Você tem a sua carteira, tá? O que você precisa fazer é primeiro pegar o beta dela, vai desalavancar o beta dela e depois vai alavancar o beta conforme a estrutura de capital da sua empresa que você quer ver. E aí você vai ter o beta real, seja da carteira ou da ação, é independente disso aí. Se eu estou falando de uma carteira, é o beta da carteira real. Se é uma ação só, é o beta de uma ação. Marco, como é que eu faço isso? Aí a gente tem um cálculozinho, a gente vai pegar os betas que vocês têm do setor, a gente vai tentar achar o beta do setor, com os beta, vamos supor, setor de energia. A gente busca o beta do setor e depois eu quero ver como é que é a ENGE dentro do beta. Então eu desalavanco o beta, tirando as variáveis comuns, né? Trago ela tudo para uma base normal, e normal que sejam iguais a todas, e aí eu ponho a estrutura do capital. O que é a estrutura do capital? É KD e KI. Né? KD e IKA, tá? O que é isso? Estrutura do capital, dívida e formação de empresa, como é que ela é, patrimônio. Eu estou falando de contabilidade, galera. Então, vamos voltar aqui para não complicar, daqui a pouco eu falo algumas coisas e complica. O nosso objetivo é descomplicar. Marco, eu tenho o beta. Uso beta? Usa. Já vai colocar muito grana na conta, tá? Já vai começar assim.
Marco, agora eu já estou um pouco mais experiente na análise fundamentalista, e aqui eu estou falando para analista fundamentalista, nesse momento, né? Eu queria refinar ainda mais, eu queria ter um pouco mais de controle, fazer aquele ajuste fino dentro da minha carteira. Bom, então com isso você vai ter que pegar aquele beta que já gerou retorno para ti, vai ter que achar o beta do setor. Então, vamos lá, setor de mineração, já expliquei mineração aqui, por exemplo, né? Siderurgia é diferente de mineração, tá? De setor de mineração, você vai calcular o beta do setor, tá? Com o beta estatístico, esse beta que você encontra em tudo que é lugar. Depois eu quero saber o beta da Gerdau. Não estou falando siderurgia, não, estou falando mineração, da Vale, desculpa. Então eu quero saber o beta da Vale. Então eu vou vou olhar para o balanço da empresa Vale. Vou pegar lá a estrutura de capital da empresa, quanto tem de dívida, capital próprio, reserva. Não é muito difícil, tá? A gente faz uma conta, contabilidade, daí a gente pega o balanço, tira umas contas, põe outras, assim, tá barbadinha. A gente vai ver a porcentagem de como a empresa se financia, põe dentro da fórmula do beta, igualzinho aquele beta lá, mas aí sim, a gente tem o beta do setor dividido pelo beta ponderado pelo capital da empresa, e aí tá. Isso é um assunto mais ultra avançado, mas saiba que aqui está a dica para quem quiser realmente dar um up ainda mais na sua carteira, certo?